Strigoi, a temível criatura vampírica da Romênia, nos recantos profundos das montanhas dos Cárpatos, onde o vento assobia entre as árvores e as sombras dançam sob a luz da lua, circula a antiga lenda do Strigoi, a criatura vampírica que assombra a Romênia há séculos. Suas histórias atravessam gerações, sussurradas em vozes baixas ao redor das fogueiras, e seus detalhes permanecem nítidos, como se cada ataque, cada aparição, estivesse apenas aguardando o cair da noite para retornar. O Strigoi não é um simples mito, ele é uma presença, um aviso, e para aqueles que conhecem suas histórias, é uma realidade que jamais se pode ignorar. O Strigoi, segundo os mais velhos, não é apenas um morto que retorna do túmulo. Ele é uma alma perturbada, muitas vezes resultado de uma vida mal vivida, recheada de transgressões ou amargura, alguém que não encontrou a paz após a morte. Esses espíritos, ao se levantarem de seus túmulos, caminham entre os vivos, alimentando-se de sua vitalidade e espalhando o terror por onde passam. Eles podem ter sido pessoas da comunidade, um vizinho invejoso, um parente rejeitado, alguém que morreu de forma violenta ou injusta. Assim, o Strigoi não apenas ameaça vidas, mas carrega consigo a dor e as questões não resolvidas dos vivos. Um lembrete cruel de que, na morte, nossos pecados não são facilmente abandonados. O surgimento do Strigoi. Há muitas razões pelas quais alguém se tornaria um Strigoi. Dizem que bebês que morrem antes de serem batizados, ou aqueles que nasceram com alguma marca em comum, como uma cauda ou dentes, estão destinados a esse destino sombrio. A maldição do Strigoi também recai sobre aqueles que levaram vidas de ganância e ódio, que amaldiçoaram seus vizinhos ou rejeitaram as práticas religiosas. Esses indivíduos, após a morte, não encontrariam paz em seus túmulos. O próprio solo parecia rejeitá-los, como se até a terra recusasse ser o descanso final para suas almas atormentadas. Os sinais de um Strigoi se levantando são sutilmente percebidos primeiro por aqueles que têm o costume de prestar atenção às mudanças no ambiente. Os animais se tornam inquietos, os cães começam a uivar durante a noite, e o gado pode ser encontrado morto ao amanhecer, drenado de sangue. Pouco a pouco, os habitantes da vila percebem o que está acontecendo. Uma presença perturbadora está à solta, movendo-se durante a noite como uma sombra que suga a vitalidade dos vivos. A noite dos estranhos acontecimentos. Numa pequena vila escondida nos vales dos Cárpatos, houve um ano em que o inverno chegou mais cedo e com uma força que parecia não ter fim. Foi durante aquele inverno particularmente rigoroso que os primeiros indícios da presença do Strigoi começaram a ser notados. As portas de madeira das casas estavam sempre bem trancadas, mas isso não impediu que os aldeões notassem estranhos sinais. Pegadas apareciam na neve, ao redor de algumas casas, marcas humanas que surgiam do nada e desapareciam, como se o dono daqueles pés tivesse voltado para o túmulo ao nascer do sol. Poucos ousavam sair à noite, e aqueles que o faziam relatavam ver uma figura esquelética vagando pelos campos, seus olhos vermelhos como brasas. Numa noite específica, uma mulher chamada Doina foi encontrada pálida e fria em sua cama, sem nenhum sinal aparente de ferimento, mas vazia, como se a vida tivesse sido drenada dela. O padre da vila foi chamado às pressas, e ele foi direto ao ponto. "É um Strigoi", disse. A urgência em sua voz não deixava espaço para dúvidas, e os aldeões sentiram o arrepio do medo atravessar seus ossos. Não era a primeira vez que ouviam falar da criatura, mas era a primeira vez que sentiam sua presença tão próxima, dentro da segurança de suas casas. A reação da vila e os antigos rituais. Os aldeões então se reuniram, liderados pelos mais velhos, aqueles que sabiam das histórias antigas e dos rituais que podiam livrá-los daquele mal. Todos os indícios apontavam para um único nome: Petro, um homem que morrera meses antes, ainda jovem. Petro não tinha sido bem visto na vila.
Ele sempre foi um homem isolado, desconfiado, com hábitos que os outros consideravam estranhos. Pouco antes de sua morte, ele havia se envolvido em brigas e jurara vingança contra alguns vizinhos, o que o tornava um candidato ideal para um Strigoi. Os aldeões com tochas em mãos decidiram abrir o túmulo de Petro, uma tarefa arriscada e carregada de temor, pois perturbar um túmulo era algo considerado tanto perigoso quanto impiedoso. Mas o medo de viver com um Strigoi era maior do que qualquer moral ou religião. Quando abriram o caixão, encontraram o corpo em um estado alarmante. Petro não parecia em nada deteriorado, sua pele permanecia rosada e seus lábios estavam manchados de vermelho. Sem hesitar, o padre mandou que cravassem uma estaca em seu peito e aspergissem água benta, na esperança de que isso colocasse fim à maldição. As características e os poderes do Strigoi. Ao longo dos anos, as descrições dos Strigoi tomaram muitas formas. Eles são conhecidos por serem mutáveis. Podem parecer humanos durante o dia, andando entre os vivos sem levantar suspeitas, e à noite transformarem-se em seres monstruosos, com força e velocidade incomuns. Disse que o Strigoi possui a capacidade de tomar a forma de animais, especialmente gatos e corvos, criaturas muitas vezes associadas ao mundo dos mortos. Os Strigoi são também seres astutos. Ao contrário dos vampiros das lendas ocidentais, o Strigoi não é simplesmente um predador sedento de sangue, mas uma criatura que sabe usar o medo para dominar suas vítimas. Às vezes, ele assombra suas vítimas por noites a fio, aparecendo apenas como uma sombra no canto do quarto, sussurrando palavras indecifráveis que se infiltram nos sonhos, até que o medo constante leve a vítima à exaustão. A simbologia do Strigoi na vida da vila. A lenda do Strigoi também é uma representação de tudo aquilo que as comunidades temem e não conseguem controlar. Ele simboliza o retorno daquilo que foi injusto, do não resolvido, do não aceito. Cada aldeia possui uma versão da história, mas o tema comum é sempre o mesmo. O Strigoi é aquele que a sociedade falhou em lidar adequadamente. Em alguns casos, é o filho ilegítimo abandonado. Em outros, a mulher acusada injustamente de bruxaria. Às vezes é alguém que morreu antes de conseguir finalizar um ato importante, sua alma permanecendo entre os dois mundos, insatisfeita e irada. Os métodos para se proteger do Strigoi. Na Romênia, os rituais de proteção contra o Strigoi são variados e muitas vezes brutais. Cravar uma estaca no coração do morto suspeito é o método mais conhecido, mas existem outras práticas. O corpo pode ser queimado, suas cinzas espalhadas ao vento, ou então, em casos extremos, o cadáver é decapitado e sua cabeça enterrada separadamente do corpo, em uma encruzilhada. Para evitar que alguém se torne um Strigoi, a preparação do enterro é crucial. O morto deve ser enterrado com certos objetos de proteção, moedas na boca, alho nos bolsos e um fio de rosário envolvendo o caixão. Em algumas regiões, pregos são cravados nas solas dos sapatos do cadáver para garantir que ele não se levante e saia andando. Além disso, um espelho é quebrado dentro da casa do falecido para que sua alma não se perca refletida e retorne. Os aldeões também sabem que, para se protegerem, precisam ser vigilantes em suas práticas cotidianas. As portas devem ser cruzadas com alho fresco, as janelas seladas com ervas protetoras, como o absinto, e, talvez mais importante, devem manter seus corações leves, evitando nutrir rancor, inveja e maldade, pois são esses sentimentos que, em última instância, poderiam alimentar o retorno do Strigoi. A presença do Strigoi nos dias atuais. Ainda hoje, a lenda do Strigoi vive nas histórias que as pessoas contam durante as longas noites de inverno. A figura do vampiro ocidental, glamorizada e romanticamente idealizada, nunca conseguiu substituir o temor visceral que os Strigoi despertam nos habitantes dos vilarejos romenos. Os Strigoi
são diferentes. Não há charme ou sedução em sua existência. Apenas uma presença sombria que desperta o mais primitivo dos medos. O medo de perder o que se ama. O medo de ver a própria alma ser consumida pelo que está além do nosso controle. Nas aldeias da Transilvânia há ainda aqueles que juram ter sentido sua presença. Histórias modernas contam sobre jovens que, ao explorar cemitérios à noite por desafio ou simples curiosidade, sentiram uma força inexplicável, um arrepio que começa na nuca e percorre todo o corpo. Alguns afirmam ter visto formas nebulosas movendo-se entre as lápides, enquanto outros falam de vozes sussurradas no vento, um chamado quase hipnótico para adentrar a escuridão. O avanço da tecnologia e da ciência levou muitas pessoas a desacreditarem dessas histórias, mas a oralidade popular resiste. Para muitos, a crença no Strigoi é uma forma de respeitar o desconhecido, um lembrete de que existem forças no mundo que não podem ser simplesmente descartadas pela lógica. Em algumas casas, ainda é possível ver amuletos pendurados em portas e janelas, pequenos feixes de alho ou rosários, todos ali para garantir que os Strigoi sejam mantidos afastados. Os rituais e crenças antigas permanecem, não porque todos ainda acreditem no perigo literal da criatura, mas porque essas práticas representam segurança, continuidade e a conexão com os ancestrais que viveram antes deles. Histórias dos sobreviventes. Em uma pequena vila chamada Vatra, conhecida por seus contos sobre o Strigoi, uma velha senhora, batizada como Tante Ileana, ainda conta sua história de juventude. Segundo ela, quando tinha apenas 15 anos, o vilarejo onde vivia foi assolado por uma série de estranhas ocorrências. Seu primo, um rapaz saudável, ficou doente de uma noite para outra. Seus olhos ficaram fundos, a pele empalideceu e ele passou a ter delírios, dizendo que uma figura vinha visitá-lo todas as noites, sussurrando seu nome. O pai de Ileana, um homem que não costumava temer nem a sombra do próprio medo, decidiu montar guarda na casa do sobrinho. Ele jurou que enfrentaria qualquer ameaça, fosse humana ou sobrenatural. Numa dessas noites de vigília, Tante Ileana lembra de como seu pai ouviu ruídos vindos da janela. Era como se alguém estivesse tentando forçá-la. Quando ele a abriu, viu uma figura encapuzada, seus olhos brilhando como brasas incandescentes. Sem pensar duas vezes, ele empurrou a janela e começou a rezar em voz alta, chamando pelo nome dos santos. Na manhã seguinte, o padre local foi convocado e um grupo de homens se reuniu para ir até o cemitério, seguindo as pistas deixadas por aquela visita sobrenatural. No túmulo de um antigo morador, que falecera poucas semanas antes, encontraram a terra perturbada e o caixão ligeiramente fora do lugar. Ao abrir, viram o cadáver com uma aparência estranhamente intacta, os lábios sujos de sangue. Eles fizeram o que precisavam fazer. Pregaram uma estaca no peito do morto e queimaram seu corpo até virar cinzas. O primo de Ileana se recuperou lentamente depois disso, mas nunca mais voltou a ser o mesmo, como se uma parte dele tivesse sido levada pelo Strigoi. Entre o real e o sobrenatural, o medo do Strigoi não é apenas o medo do desconhecido, mas também o temor do reflexo sombrio da própria humanidade. O Strigoi não é uma entidade externa, ele é um ser que já foi humano, alguém que viveu entre os outros, compartilhou das mesmas alegrias e tristezas. É isso que o torna ainda mais assustador, a ideia de que qualquer um pode, após a morte, se tornar uma criatura da noite, retornando para assombrar seus entes queridos, buscando saciar uma sede que não pode ser explicada ou compreendida. Os Strigoi, em muitos aspectos, representam as frustrações humanas que atravessam o limiar da morte, a inveja, a ganância, o desejo de vingança. Todos esses sentimentos são, de alguma forma, projetados nas figuras dos Strigoi. Eles são a manifestação da incapacidade de alguns indivíduos de aceitar a morte e a transitoriedade da vida, insistindo em se apegar ao mundo material, mesmo após o último suspiro.
Assim, as histórias dos Strigoi também são contos de aviso, mostram a importância de viver em harmonia com os outros e consigo mesmo, de modo a garantir uma passagem pacífica para o outro lado. O papel da religião e dos rituais. A religião tem um papel central nas histórias do Strigoi. As práticas religiosas são vistas como uma barreira contra o mal que os Strigoi representam. Isso se reflete nas tradições e rituais associados ao enterro dos mortos, a presença do padre, a oração constante, a proteção do caixão com símbolos sagrados. Tudo isso serve para garantir que a alma do falecido não se perca, que encontre descanso e não seja capaz de retornar. Em muitos vilarejos, durante os velórios, é costumeiro manter uma vela acesa junto ao corpo do falecido até o momento do enterro. Acredita-se que essa chama simboliza a luz divina que guia a alma na travessia para o além. Se a vela se apaga antes do tempo, é um mau presságio, um sinal de que o morto pode não ter encontrado paz. Além disso, a colocação de alho nos bolsos do cadáver e a colocação de moedas nos olhos têm significados tanto práticos quanto espirituais, agindo como um pagamento ao barqueiro para uma travessia do Rio dos Mortos e uma forma de proteção contra o retorno do espírito. Os relatos dos guardiões dos cemitérios. Os guardiões dos cemitérios, conhecidos por serem aqueles que vigiam os mortos durante as horas em que todos os outros estão dormindo, são frequentemente os que têm mais histórias sobre os Strigoi. Um desses homens, chamado Georg, passou a vida toda cuidando do cemitério de sua vila. De natureza reservada, Georg costumava contar que, em certas noites, ele percebia um silêncio absoluto no local, o tipo de silêncio que fazia até mesmo os pássaros e os insetos se calarem. Ele sabia que aquilo não era um bom sinal. Georg recorda de uma noite em que ouviu um leve ruído, como um suspiro vindo de um dos túmulos mais antigos. Quando se aproximou, viu uma figura encurvada de pé, com uma expressão ausente e olhos opacos que pareciam não ver, mas sentir. Georg, mantendo a calma que só os mais experientes possuem, segurou um rosário e começou a rezar em voz alta. A figura, ainda que sem pressa, começou a recuar até desaparecer entre as lápides. Georg nunca abriu aquele túmulo, mas na manhã seguinte colocou uma cruz de ferro sobre ele e espalhou alho ao redor. Ele sabia que o que estava ali ainda poderia voltar e queria ter certeza de que estivesse preparado. O Strigoi e o medo da rejeição social. Um dos aspectos mais intrigantes da lenda do Strigoi é a ideia de que ele surge daqueles que foram marginalizados em vida. Pessoas que morreram sozinhas, sem família ou amigos, ou aqueles que cometeram erros imperdoáveis. A lenda sugere que a rejeição social pode levar ao surgimento de um Strigoi, uma alma que não encontra paz, justamente por ter sido excluída ou tratada de maneira cruel em vida. Assim, o Strigoi serve como um lembrete dos males do isolamento, da necessidade de acolhimento e perdão. Em certas vilas, havia uma tradição de nunca deixar ninguém morrer sozinho, independentemente de seus erros passados. Havia sempre um esforço em fazer uma vigília para quem estivesse à beira da morte, como uma forma de garantir que aquela alma teria uma travessia tranquila. Os aldeões acreditavam que, ao mostrar compaixão nos momentos finais da vida, poderiam evitar o surgimento de um Strigoi, permitindo que aquela alma encontrasse um caminho de luz e descanso. A persistência das histórias e o impacto na comunidade. As histórias do Strigoi não são apenas narrativas de horror, elas também funcionam como códigos de conduta social e moral. Ensinam o valor da solidariedade, do respeito aos rituais e da necessidade de se manter a comunidade unida. A figura do Strigoi é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando as normas são quebradas, quando o respeito ao próximo é ignorado ou quando os mortos são tratados com descaso. Hoje, as lendas do Strigoi continuam sendo uma presença viva, especialmente nas pequenas comunidades rurais que mantêm suas tradições,
mais profundamente arraigadas. Para muitos, essas histórias são mais do que uma forma de assustar as crianças ou de entreter os visitantes curiosos. Elas desempenham um papel vital na preservação de uma certa ordem social. Ao ensinar sobre os perigos do ressentimento, da ganância e da má convivência, as histórias servem como lembretes constantes do que se deve evitar durante a vida. O Strigoi representa as transgressões não reconciliadas, os conflitos que nunca foram resolvidos, as injustiças que jamais foram perdoadas. Em um lugar onde a comunidade depende de laços fortes para sobreviver a invernos rigorosos e dificuldades cotidianas, a lenda do Strigoi é um lembrete do poder da unidade e da necessidade de cuidar uns dos outros. Aqueles que se sentem rejeitados ou que nutrem sentimentos de vingança são vistos como potenciais ameaças, não apenas para a paz do presente, mas também para o descanso do futuro. Assim, o Strigoi funciona como uma espécie de vigilante social, obrigando a todos a refletirem sobre como tratam o próximo. Por exemplo, ainda existem vilarejos onde, se alguém morre em circunstâncias trágicas ou conturbadas, as pessoas se reúnem para assegurar que todos os rituais sejam feitos adequadamente. Nenhuma precaução é deixada de lado, água benta é aspergida, orações são recitadas em voz alta e há uma preocupação em resolver quaisquer pendências que o falecido tenha deixado. Se uma disputa com um vizinho não foi resolvida em vida, tenta-se fazer um acordo póstumo. Todo cuidado é pouco para garantir que aquela alma não retorne como um Strigoi, buscando resolver, pela força, aquilo que a vida não conseguiu concluir. O inexplicável e o papel do mistério. Por mais que as histórias dos Strigoi sejam frequentemente interpretadas como metáforas sociais, há muitos que acreditam na veracidade literal dos acontecimentos. As histórias falam de seres que se levantam de suas sepulturas, de um desejo insaciável por sangue e energia vital, e de uma força maligna que permeia os mortos inquietos. Mas talvez o aspecto mais perturbador da lenda do Strigoi seja a sugestão de que nunca se sabe com certeza quem será o próximo a retornar. Um dos aspectos mais intrigantes dessa crença é como ela transforma a morte em algo ativo, em um evento que não marca apenas o fim, mas que pode se tornar o início de algo terrível e incontrolável. A morte, sob a perspectiva do Strigoi, não é uma linha final, mas uma transição potencialmente perigosa. O mistério é fundamental para alimentar essa narrativa. O que realmente acontece quando alguém morre? Quem está verdadeiramente em paz e quem ainda carrega mágoas profundas? Essas perguntas não têm respostas simples. Talvez o poder das lendas do Strigoi resida exatamente nisso, no espaço entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um espaço nebuloso e desconhecido que a ciência ainda não conseguiu iluminar por completo. E enquanto esse mistério existir, enquanto o temor do inexplicável persistir, o Strigoi continuará a ser um dos maiores terrores da imaginação romena. O legado do Strigoi na cultura popular. Nos tempos modernos, muitas das lendas sobre o Strigoi se tornaram inspiração para a cultura popular, especialmente para histórias de vampiros e outros seres do além. A figura do vampiro que vemos hoje em livros e filmes carrega muitos traços que claramente têm origem nos antigos Strigoi romenos, desde o aspecto predatório da criatura, sua sede de sangue, até seu caráter de retorno após a morte para resolver algo inacabado. No entanto, ao contrário dos vampiros que povoam as telas, que muitas vezes são romantizados e apresentados como seres elegantes e sofisticados, o Strigoi mantém um aspecto de selvageria e terror. Ele não é um nobre que encanta suas vítimas, mas uma alma faminta e desesperada que persegue os vivos com um desejo brutal. Essa é uma distinção importante. O Strigoi não é objeto de fascinação, mas uma lembrança direta das piores partes do ser humano, daquilo que pode se transformar em algo monstruoso quando não é adequadamente resolvido.
Há festivais em algumas partes da Romênia, onde, como forma de afastar a presença dos Strigoi e celebrar a vitória dos vivos sobre o mal, as pessoas se vestem com roupas típicas e fazem encenações de batalhas contra espíritos. O folclore é então celebrado, mas não sem uma certa reverência. Embora a maioria dos participantes veja esses eventos como algo festivo, há sempre um elemento de respeito pela crença, uma compreensão silenciosa de que, no fundo, essas lendas carregam verdades que talvez sejam mais profundas do que aparentam. Reflexões finais. O significado do Strigoi hoje, a lenda do Strigoi, com seu poder de evocar medo e fascínio, é uma poderosa expressão da relação da humanidade com a morte, o além e os segredos que se escondem nas sombras. Ela nos mostra que a morte para muitos não é simplesmente o final de uma jornada, mas o ponto de partida de uma nova forma de existência, uma existência perturbadora, trágica e solitária, definida por mágoas não resolvidas. O Strigoi é um reflexo de nossos próprios medos e ansiedades sobre a mortalidade e o desconhecido. Ele nos ensina sobre as repercussões das nossas ações em vida e nos alerta para a importância de deixar para trás um legado de bondade e perdão. Na Romênia, o Strigoi é mais do que um conto de terror. Ele é um símbolo da contínua necessidade humana de compreensão, conexão e paz, tanto em vida quanto na morte. Para aqueles que cresceram ouvindo essas histórias, a mensagem é clara. A forma como vivemos nossas vidas importa, e o modo como tratamos os outros pode ter um impacto que vai além do túmulo. O Strigoi é a lembrança de que todos somos responsáveis, não apenas pelo nosso próprio descanso eterno, mas também pelo descanso daqueles ao nosso redor. É a responsabilidade de cada indivíduo garantir que os vivos e os mortos coexistam em paz, que ninguém seja abandonado ao ponto de retornar buscando vingança. Assim, quando as noites são longas e o inverno cobre os vales dos Cárpatos, os aldeões ainda se lembram de fechar bem suas portas, selar suas janelas e sussurrar preces antigas. Porque mesmo nos tempos modernos, as sombras ainda podem esconder segredos, e o Strigoi, o espírito inquieto que vagueia, continua a existir, não apenas nos contos que são contados, mas nos corações daqueles que sabem o quão tênue pode ser a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.